Seguinte, nessa aula a gente vai tratar de solução numérica de equações, em que a gente vai abordar equações polinomiais e equações transcendentais. Começando por equações polinomiais, uma equação ou sistema de equações envolvendo apenas polinômios pode ser resolvido numericamente usando a função nsolve, em que a sintaxe dela é basicamente a mesma que a função solve, com exceção desse parâmetro n aqui, que é um parâmetro opcional que vai especificar a precisão procurada em termos de número de dígitos decimais, ou seja, o quanto de dígitos decimais que eu quero de precisão na minha solução, em que o resultado da função nsolve vai ser retornado como uma lista de conjuntos de regras de substituição, em que aqui já vale adiantar uma coisa, que é o seguinte: a função nsolve ela vai me dar a solução numérica da equação. Agora, o método que ela usa para poder resolver essa equação numericamente, aí é um método interno da própria função nsolve que já vem embutido pelos programadores do matemática que construíram essa função, de forma que essas funções que vêm do matemática, elas são o máximo otimizadas possíveis e englobam uma série de métodos para se resolver a função numericamente, de forma que não tem como precisar qual método a função que ela está usando, porque é um método interno da função do matemática, mas ela retorna um resultado numérico satisfatório, de forma que essa função ela é construída aqui por uma série de pessoas bastante inteligentes para deixar a função otimizada e fazer com que ela consiga retornar uma boa solução numérica. E dito isso, vamos olhar aqui então para um exemplo dela, em que a gente tem uma equação aqui de ordem 7, né, um polinômio de ordem 7, e a gente vai pedir para a nsolve resolver com respeito à variável x. Aí reparem, por padrão ele me dá essa solução, mas eu poderia controlar o número de casas decimais, por exemplo, pedindo 10 casas decimais aqui, colocando esse parâmetro adicional. E aqui a gente tem um sistema de equações para as variáveis x e y, a gente tem duas equações para essas duas variáveis, a gente pode também pedir para o nsolve resolver, que ele consegue resolver tranquilamente esse sistema de equações. E a gente pode testar também a veracidade dessas soluções fazendo uma substituição direta nas equações e verificando se é verdade, né? Ou seja, substituindo, né, esses valores nas equações. Em que, além disso, a função nsolve ela também consegue lidar com equações que são polinômios disfarçados. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, essas equações aqui. Aqui a gente tem duas equações. Reparem que o polinômio ele não está explícito, dada essa raiz quadrada. Só que, apesar disso, a nsolve consegue entender que isso daqui é um polinômio e consegue resolver as equações para a gente. Então, se a gente pedir a solução aqui, ó, ele resolve esse sistema de equações para a gente tranquilamente. E também tem outras equações que nsolve consegue resolver, como por exemplo essa daqui, ó, envolvendo cossenos e senos. A gente tem essa equação, pedir para o nsolve resolver ela numericamente, ele me dá essas soluções aqui para equação, de forma que a gente pode testar essas soluções aqui, ver se batem e de fato vão bater. E, bom, vocês podem fazer o exercício, né? A gente pode substituir diretamente, por exemplo, essas soluções aqui e testar, ver se está batendo direitinho. Mas, enfim, prosseguindo, tem também esse caso aqui, ó, que a gente pode pedir para nsolve resolver numericamente essa equação. Então, pedindo para resolver numericamente, a gente tem essas soluções aqui, mas essa equação em particular, ela pode ser resolvida usando o solve. Usando o solve, a gente consegue resolver essa equação aqui numericamente, aliás, perdão, de forma exata, né, de forma simbólica. A gente pode também usar o reduce também dá conta dessa equação, mas a ideia é usar o nsolve, né, e ter soluções numéricas. Então, a gente tem essa solução aqui numérica para nossa equação. Falando agora das equações transcendentais, antes de mais nada, a equação transcendental é aquela que contém alguma função que não é redutível a uma fração de polinômios. Então, quando a gente tem isso, a gente tem uma equação transcendental, basicamente. Em que, para poder resolver equações transcendentais, a gente vai usar uma função mais geral que nsolve, que é a função findRoot, em que essa função ela pode ser usada para encontrar soluções numéricas para equações transcendentais ou sistemas de equações
dadas as condições iniciais apropriadas. A gente vai ver o que isso significa. Mas antes de mais nada, deixa eu passar aqui pela sintaxe de find root, em que, conforme vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, nessa sintaxe, que é a que a gente vai usar, find root vai procurar uma raiz numérica para f, começando a partir de um ponto x igual a x0. Então, isso aqui que é as condições iniciais que eu estou me referindo, em que a gente tem que passar um ponto a partir do qual a solução vai, aliás, a função find root vai começar a procurar solução. Então, vamos olhar, por exemplo, esse exemplo aqui abaixo. Nesse exemplo, tem apenas uma raiz para y maior do que zero. Por enquanto, vamos assumir isso, pelo bem do exemplo aqui. Em que, dado que isso daqui é verdade, que a gente tem apenas uma raiz para y maior do que zero, a gente não precisa ser muito cuidadoso para poder selecionar o valor inicial de find root, em que ele vai começar a procurar solução, porque só tem uma solução para y maior do que zero. Então, dito isso, ó, vamos pegar essa nossa equação transcendental. Y, tangente hiperbólica de y igual a 1. Em que, por que é uma equação transcendental? Porque tangente hiperbólica de y não pode ser reduzido a uma fração de polinômios. Então, avaliada essa equação 1 aqui, transcendental, vamos pegar agora a solução dela usando find root, em que aqui eu passo a equação e aqui eu passo o ponto a partir do qual eu quero procurar a solução. Eu vou começar com o ponto 0.1 para vocês verem a solução. A solução é essa daqui, certo? Y 0.1 é um ponto em que, tal que y é maior que zero. Mas eu poderia ter passado outro aqui. Poderia ter passado 1, poderia ter passado 10, poderia ter passado 100 e por aí vai. Em geral, com as funções que a gente quer encontrar uma raiz usando find root, é interessante a gente plotar os gráficos para saber a partir de onde a gente vai procurar as raízes. Mas a gente vai ver isso num exemplo mais para frente. Então, por isso que dá para saber o ponto pelo qual você vai começar a procurar as raízes da sua equação. Mas a gente vai ver isso mais para frente, então vamos só prosseguir aqui por enquanto, em que, por exemplo, a gente obteve essa solução. A gente poderia testar a precisão dessa solução para ver se a solução é adequada, se a solução está precisa ou não. Em que, para fazer isso, a gente vai mudar a equação para uma diferença entre os seus dois lados, então vai substituir a equação, aliás, a solução, para ver se está batendo e qual que é o grau de precisão. Se estivesse batendo 100%, daria 0, mas não vai bater 100%, só que ainda, aliás, não vai bater 0, mas ainda assim a gente vai obter uma alta precisão, conforme a gente vai ver aqui agora. Porque repara, ó, vou pegar a equação 1 e estou usando aqui o operador replace all para substituir o equal nessa equação aqui por subtract. Então, subtrair, certo? E aí agora eu vou substituir a solução 1 aqui, ou seja, ele vai substituir esse y aqui. E de forma que, se a solução fosse exata, por exemplo, não fosse uma solução numérica, isso daria 0. Só que não é o caso que vai acontecer aqui, porque é uma solução numérica. Mas ainda assim, ó, olha o que a gente vai obter. A gente vai obter um número bem pequeno, 10 a menos 16, da ordem de 10 a menos 16. Isso quer dizer que a nossa precisão da solução está muito boa, apesar de que a gente escolheu o valor inicial aqui de qualquer jeito. Ainda assim, a nossa solução está boa. Só que aí a gente pode prosseguir para falar justamente daquilo que eu falei, de ter cuidado em relação a esse ponto que a gente começa a procurar a solução. Em que, para exemplos mais complicados, isso daqui vai mandar na solução que a gente vai encontrar. Então, vamos olhar uma equação um pouquinho mais complicada aqui, que vai ter mais raízes. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem um lado esquerdo da equação, e aqui a gente tem um lado direito. Estou falando que LHS, né? RHS, quer dizer, aqui, ó, é lado esquerdo, lado direito da equação. Aí eu vou definir a equação 1 como sendo LHS igual a RHS, de forma que a gente tem essa equação transcendental aqui, conforme vocês podem ver. Em que essa equação ela vai possuir mais de uma raiz. E dessa forma, a gente precisa saber onde a gente vai procurar as soluções, qual que é o ponto que a gente vai ter que passar aqui para procurar as soluções. Em que, como é que a gente faz para fazer isso? Quando a gente tem um caso assim, o que é interessante a gente fazer?
plotar o lado esquerdo, plotar o lado direito da equação e ver onde a gente tem raiz, e aí sim passar um ponto próximo ali para que FindRoot procure a raiz e dê o valor exato para a gente. Como assim? Olha, vamos plotar os dois lados dessa equação. Para isso a gente vai usar plot, em que no primeiro argumento aqui eu estou pedindo para ele usar o evaluate para poder garantir, né, a avaliação do lado esquerdo e do lado direito. Estou passando essa lista aqui porque eu quero os dois gráficos, eu não quero um gráfico só, ou seja, eu não quero isso daqui, ó. Eu quero o plot dos dois gráficos sobrepostos. Então eu vou usar essa sintaxe aqui. Quero plotar os dois lados. Aí eu vou pedir para plotar de 0 até 4 e estou passando a opção aqui do plot range, em que o eixo x vai ser automático e o eixo y vai ser de menos 5 a 5. Então está aqui, ó, o plot do lado esquerdo e do lado direito. LHS e RHS. Eu poderia acrescentar ainda, ó, o que é o LHS e o que é o RHS aqui, passando opções para o plot, né? Em que se eu colocasse, por exemplo, plot legends, poderia colocar aqui expressions, e aí ele ia me passar qual curva é de cada lado, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, que o lado azul, olha, que a curva azul, perdão, é o lado esquerdo. E a curva amarela é o lado direito, certo? Em que, beleza, dada essa curva sobrepostas aqui, reparem o seguinte, a gente vai ter duas raízes para essa equação, que é quando os gráficos se intersectam. Eles se intersectam aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, certo? Então, dados esses pontos, eu posso procurar a raiz com base neles. Em que, para isso, ó, vamos usar a função findRoot, pedir para encontrar a raiz da equação 1, certo? Dessa equação 1 aqui, em que a variável é a variável QC da equação 1, e aí eu vou pedir para ele mapear nesses pontos aqui, ó. Ou seja, eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo para encontrar a raiz perto desses dois pontos. Eu poderia usar outra construção aqui, mas eu estou usando aqui, no caso, em termos de função pura. Eu estou passando essa função pura e mapeando ela nessa lista aqui. Ou seja, basicamente essa lista vai ser substituída aqui. Fazendo isso, ó, a gente tem duas raízes. Então a gente tem essa raiz aqui que si e essa outra raiz aqui que si. Essa primeira raiz está aqui e essa segunda raiz está aqui. Em que, tá vendo que olhando para a intersecção do gráfico, eu posso falar, ó, tem uma raiz perto de 1, então eu posso passar um 1 aqui, e ó, tem uma raiz perto de 3,5, então eu posso passar o 3,5 aqui, que ele vai me dar a raiz. Ou poderia ter construído o FindRoot, né, de outra forma, né, da forma mais explícita, sem ser em formato de função pura. Poderia ter passado diretamente a equação aqui, né, poderia ter passado o xi, xi não, xi. Deixa eu copiar o xi aqui que eu esqueci agora como é que se soletra esse xi. Não é xi não, isso aqui é... Ai, gente, esqueci o nome dessa letra grega aqui, mas é isso. Essa letra grega aqui. Aí, colocando vírgula, eu posso passar os dois pontos. E são esses aqui, ó, 1, e vou passar um outro aqui, ó, não necessariamente 3,5, vou colocar 3, só para vocês verem. Pedir para encontrar a raiz perto de 1 e de 3. Reparem, ele me deu aqui, ó, passando 1 e 3, ele me deu essas duas raízes. Então notem o seguinte, que é o que eu falei, passando da condição inicial errada, isso muda. Então, aqui, ó, o correto é eu vir aqui no gráfico, pegar um ponto bem próximo, ó, da raiz, ó, como por exemplo aqui, ó, 3,5, estou vendo que está bem mais perto do que 3, e passar 3,5. Que assim ele vai me dar a raiz exata. Então, reparem que a gente não pode passar quaisquer pontos na FindRoot. A gente tem que escolher os pontos adequadamente para obter as raízes adequadas.
De forma análoga, se eu tivesse, por exemplo, colocado aqui 0, ele ia me dar uma coisa que nada a ver. Então, a matemática agora não está rolando, deu uma leve travada, mas já já volta, é só uma questão dele processar. Mas, voltando então, a gente tem que... Aqui, ó. The kernel is not responding. Bom, deixa eu continuar esperando aqui, que acho que vai resolver o problema. Não precisa abortar, não. Vamos torcer agora para não dar essa travada e desligar o matemática, mas acho que vai voltar. Deixa eu abortar logo de uma vez. Pronto, abortei aqui e é isso. Tá vendo que de vez em quando a matemática ele dá uma travada dependendo do que você coloca, né? Então, tá aí a importância de ir salvando os documentos. Se eu, por exemplo, passasse, sei lá, 0.5, vamos ver, ele daria erro, provavelmente, e ele não encontraria a raiz. Mas repara no que eu falei então da importância de quando a gente tem uma equação transcendental desse jeito aqui, plotar os gráficos para poder passar as raízes adequadas. Em que... Bom, deixa eu abortar o código aqui, só para não ficar aqui a vida inteira, porque a gente já sabe qual que é a raiz, né? Então, deixa eu abortar a avaliação aqui da célula. Aborte, aborte. Ah, não, já achou. Bom, aqui no caso, ele deu a mesma resposta, mas poderia não ter dado, né? Então, basicamente, é isso que eu queria passar. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai passar os pontos para a Find Root procurar as raízes. E a melhor forma da gente saber quais são esses pontos é plotando os gráficos do lado esquerdo e do lado direito da equação. Por hoje é só. Vejo você na próxima aula.